Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira, participo do projeto The Masters desde 2023 e no primeiro livro eu escrevi um artigo sobre inteligência negra. Eu sou Thaís Beleze, também jornalista, também estive na primeira obra Entre Drones e Dinossauros com o capítulo Extimidade, que trata de como a gente pode levar hoje a exposição de uma maneira saudável. Mas esse foi só o primeiro livro, não é, Eri? Exato. Nós estamos aqui hoje com o Alexandre Conte e com o José Nascimento, os criadores do The Masters, e houve uma situação, que criou o primeiro livro, que tratou basicamente de ambidestria. E eu queria saber com o José Nascimento qual é a importância da ambidestria hoje na condução de uma empresa, nesse projeto que deu tanta repercussão, Nascimento. Oi, Erivelto, que bom estar conversando com você. Thaís, muito obrigado por vocês estarem ancorando esse projeto dos nossos podcasts, né? O primeiro tema nosso realmente foi ambidestria. E fazendo uma analogia, Erivelto, com a questão do futebol e com a questão do ser humano, é a capacidade que a gente tem de chutar com o pé direito, com o pé esquerdo, de usar a mão direita e a mão esquerda. E trazendo isso para a nossa realidade corporativa empresarial, hoje nós precisamos de pessoas e de talentos, de liderança, Thaís, dentro das empresas que tenham essa capacidade de observar o cenário aonde nós estamos envolvidos, buscar soluções, mobilizar pessoas, inspirar pessoas para que elas gerem grandes resultados para suas organizações, né, professor Conte? E dentro dessa perspectiva da ambidestria, outro estudo que nós fizemos também no livro 1, né, do Entre Drones e Dinossauros, foi o olhar do Strategic Foresight, que é olhar o passado, o presente, mas acima de tudo, visitar o futuro das companhias, visitar o futuro da sociedade, das nossas vidas, que ainda não existe, e trazer desse futuro problemas que ainda serão resolvidos através da inovação, Thaís. Legal, gente, mas olha, a gente está aqui hoje reunido porque a gente quer trazer para vocês a temática, né, os assuntos da segunda obra Entre Drones e Dinossauros, certo? Na primeira, então, o tema central foi a ambidestria e agora, Conte, a gente vem com mega tendências. Qual o motivo da escolha dessa temática? Vamos lá, obrigado Thaís, Erivelto, você que nos acompanha e que tem aí uma coleção de episódios na sequência. Acho que está muito, muito gostoso essa obra, né? Assim como no primeiro a gente tem 20 olhares diferentes sobre megatendências. Conforme o estudo, conforme a linha de pesquisa, megatendências se define de uma forma e tem as suas coleções. Então não nos cabe nessa obra querer definir quais são as megatendências de comportamento, de economia, de mobilidade, de meio ambiente, mas sim um olhar estratégico para, seja qual for essa mega tendência, ela pode ser uma grande via para esse futuro que a gente tratou tão bem no primeiro livro, Thaís. A gente falou de ambidestria, né, de como eu bato a meta do mês, eu faço o resultado do trimestre e eu olho para o futuro para não morrer daqui 1, 2, 3, 5 anos. E mega tendências é aquela tendência mais continuada que tende a durar pelo menos 10 anos ou mais. Né? Ou seja, se a gente olhar dentro da sua área de atuação, da sua área, do seu mercado, quais são essas mega tendências do seu setor e como você pega carona para chegar primeiro, chegar mais cedo nesse futuro, você tem tempo de se preparar e você bebe água limpa. Professor, vou fazer um corte aqui já com vocês, né? Hoje, se a gente for falar em tendências, mega tendências do passado que estão presentes hoje em dia, é o quê? É o carro elétrico, é o carro voador, são as questões da mobilidade, agora mesmo a questão da inteligência artificial, né? Que veio com uma força muito grande que a gente está ouvindo falar muito a respeito, né? A gente está aqui gravando esse podcast e o CEO da NVIDIA falou recentemente, apresentou processadores, por exemplo, computacionais com uma capacidade enorme. Então, coisas que já foram pensadas e sonhadas anteriormente e que hoje são realidade. Exatamente. A gente estava conversando aqui nos bastidores com o Erivelto sobre celular, televisão, alguns dispositivos, e a gente viu recentemente, aí, no ano passado, o lançamento da Apple, do Vision Pro. Será que, Erivelto, nos próximos 10 anos a gente vai estar discutindo qual é a marca da nossa TV, ou nós estaremos enxergando telas maiores sem necessidade de um dispositivo na parede? Então, se você é um fabricante de TV, talvez você tenha que prever esse cenário
a história do Strategic Foresight e antecipá-la para as decisões do hoje. Como eu vou competir, talvez num aplicativo, nesses diferentes dispositivos de óculos, de lente, de implante neural, que vai projetar imagens e não mais num dispositivo físico. Uhum. E importante, né, Erivelto, que o público saiba que todas essas reflexões que são trazidas nessa obra, elas são trazidas por pessoas, não é, Eri, que estão no mercado, estudam e experienciam essas questões todas, em diferentes gerações. Executivos, CEOs, várias profissões, né, que dá exatamente a pluralidade do livro. Isso. E a gente tem falado, né, desde que esse livro foi lançado e sempre que tem esse tipo de evento, as pessoas vêm com a pergunta, mas de onde veio essa história do The Master? O que são os The Masters? É de comer, de beber? Nascimento, você que foi um dos fundadores do The Master, conta mais uma vez essa história para ficar registrado para a gente. Que legal, eu sempre digo o seguinte, né, que eu tenho alguns propósitos de vida. O primeiro deles é potencializar o talento das pessoas para que elas alcancem grandes resultados, para si e para as suas vidas. Outro lema é aprender e compartilhar. E por fim, vamos chamar mais gente. Foi assim que surgiu o The Masters. O meu amigo, o professor Alexandre Conte, tinha conhecido o meu primeiro livro, né, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, que eu escrevi na pandemia, falando sobre histórias empreendedoras de sucesso, pequenos e grandes empresários, né, que estão aí caminhando e fazendo a diferença. E no chamado dele eu falei, não, eu gostei da ideia, mas vamos chamar mais gente? E aí o que aconteceu? A gente fez um primeiro almoço com 7 pessoas, 10 pessoas, um segundo com 15, e um dia, né, num desses almoços eu estava ouvindo, e é difícil eu ser só ouvinte, né? Mas aquele dia eu estava aprendendo demais, e a gente sempre acha que a gente vai aprender, Erivelto, apenas num curso, num treinamento, numa pós-graduação. Não percam a oportunidade nos espaços de network de você aprender com as outras pessoas. Nós temos muito para aprender. Temos também para compartilhar. E ouvindo essas pessoas, Erivelto, nessa mesão, eu falei, olha, tem muita história boa. E eu somei ali pelo menos 10 histórias legais que eu falei, isso pode dar um livro. Então, o The Master surgiu numa conversa a respeito do meu livro e de um almoço, que a gente disse, vamos chamar mais gente, e no mesão a gente transformou o bate-papo e a conversa no Drones 1. Uhum. E veja só, nós já estamos indo para o Drones 2, e em 2025, se Deus quiser, nós teremos Drones 3. E me passou um filme aqui pela cabeça, porque a gente, viu, pessoal, para quem não nos conhece e é mais novo, eu tenho 47 e os meninos aqui também, mais ou menos dessa idade, né? Eu não quero falar a idade deles. Né? Que ciúme, tem gente dizendo assim, olha, que saudade dos meus 47. Eu já nem lembro mais. Nem lembro. 47. Mas o fato é que a gente fez TV à moda antiga, né? Tradicional. E o produto que a gente está falando agora, essa obra que a gente está falando agora, ela é multiplataforma. Eri, como é que você, como escritor, como jornalista que também viveu aquela época, se sente hoje conversando em diferentes plataformas, de diferentes formas? Olha, eu acho que acontece o seguinte, jornalista, né, normalmente na minha época, pelo menos, a gente ia para a faculdade porque a gente gostava de gente, a gente sabe conversar com pessoas. E assim, para mim não faz muita diferença qual é a plataforma. Nós continuamos conversando, né? Poderia ser aqui para uma televisão, poderia ser para o rádio, poderia ser para a internet, poderia ser para um outro meio, como o Conte falou, que a gente vai ter no futuro. Mas acho que o fundamental ainda é a conversa, é a troca de experiências. Isso está começando a mudar um pouquinho, né? Porque infelizmente nós temos hoje, infelizmente que é o lado ruim da tecnologia. Nós temos hoje as conversas muito atravessadas por outras questões que necessariamente não fazem parte da conversa, que é o pré-julgamento, que é a fake news, que é um monte de coisas que nos atrapalha na nossa função. Mas na nossa profissão, ainda falando como jornalista e tudo mais, eu me sinto muito à vontade em qualquer ambiente que a gente tenha uma câmera, porque a gente está fazendo a coisa que começamos a fazer, no meu caso, há quase 40 anos. Que legal, Thaís, que bacana essa história que o Eri falou, né? Ele falando sobre a questão da conversa, né? Eu lembro que quando eu fui diretor de uma emissora de televisão, fui participar de um mega evento
de televisão nos Estados Unidos e fui com muita expectativa sobre tecnologia, digital e etc e tal. E eu vim de lá com uma coisa que me marcou muito, né? A gente sempre fala que jornalistas são contadores de história. E ouvindo uma head do YouTube, ela falou o seguinte: as pessoas querem e precisam conversar. Que é justamente, eu acho que por mais que a gente tenha a exponencialidade da tecnologia, dos meios e dos canais, a boa conversa, ela sempre vai ser o grande diferencial. O grande diferencial para a gente crescer como pessoas, né? E o grande diferencial também para a gente fazer negócios. E eu só colocando mais uma pitadinha aí nessa história, né? O que é uma entrevista, uma conversa de duas pessoas? O que é um debate? 2 ou 3 pessoas fazendo uma conversação maior. O que é um programa de televisão? Uma pessoa mostrando alguma coisa para várias pessoas, mas sempre a fala é uma conversa, né? Pode até ser por linguagem de sinais, pode ser por letras apenas, só o texto, mas a questão da comunicação, a questão da conversa, ela está sempre presente. Edivelto, a comunicação, essa conversa entre os indivíduos também nos ajuda a nos definir como sociedade. Né? Então, na história da humanidade, nós construímos, nós evoluímos, nós demos passos importantes a partir do momento que passamos a conversar entre os indivíduos, entre gerações. Né? Então, quando você tem as primeiras pinturas rupestres nas cavernas, é uma documentação de um aprendizado, de uma técnica de como você mata um mamute e não morre lutando com ele, para que a próxima geração possa partir dali, o que lá na academia a gente chama dos pequenos tijolinhos, né? Fazer uma construção de conhecimento, a poder chegar aonde chegamos hoje. E aonde será que a gente vai parar, se é que a gente vai parar um dia em algum lugar. Onde iremos parar, gente? É um mistério. Não pararemos, né? Nós espero que não. Tomara que não, tomara que não. E mas tomara... Isso que o Nascimento falou, inclusive, do CEO da NVIDIA, é algo que a gente começa a ver, assim, com cada vez mais propriedade na realidade, não só na ficção. Ele fala, inclusive, da questão, como é que se chama, do universo paralelo? Metaverso? O metaverso, né? Que a inteligência artificial hoje, ela projeta o caminho se você for à esquerda, se você for à direita ou se você for reto. Então, ela projetou o reto, mas o que aconteceu à esquerda e à direita continua existindo na questão da inteligência artificial. Então, a gente já começa a pensar em vislumbrar essa questão do metaverso. Ele realmente existe, ele não existe, que a gente viu durante 20 anos nos Vingadores. Quando essa história está cada vez mais presente. Da tecnologia, a gente tenta não dosar tanto de tecnologia, porque tendência, inovação não é só tecnologia, mas tecnologia é sexy, né, gente? E a gente está beirando aí, ainda não está comercialmente, mas um universo de computação quântica, onde você tem esses cálculos que não é mais o ou, e sim vários caminhos alternativos para uma velocidade de cálculo literalmente quântico. O computador está usando o átomo para fazer deslocamento e fazer cálculo. Então isso vai mudar a questão de segurança, de criptografia, de uma série de coisas que a gente ainda mal consegue imaginar. Agora, se eu estou simplesmente de olho fechado para isso, não entendo e não quero saber, quando mudar, eu vou ser impactado, eu vou ser levado por essa enxurrada, por essa tsunami. Que bacana. Agora, se eu entendo um pouquinho e eu consigo entender como isso pode impactar o meu mercado, o meu negócio, eu posso me antecipar e tomar providências, né? Seja de precaução, seja de algum movimento estratégico de avanço. Né? Bom, a gente tem o nosso tempo aí, nós já estamos com quase 15 minutos. Eu queria saber com o Conte e o Nascimento, quais os próximos passos em relação aos drones e dinossauros. Olha, quais são, hein, parceiro? Vamos Só lá, voar, né? Você já soltou o spoiler aqui que nós teremos um terceiro episódio, um terceiro volume, né? E é um projeto muito bacana do Drones e Dinossauros, porque dessa mesa, que a gente falou, puxa, olha quanta gente boa, quanta gente especialista no seu segmento, na sua área de atuação. É um grupo plural, um grupo multifacetado, e que a gente tem tanta gente olhando para o futuro, de cada um da sua forma, são estudiosos do futuro, são ligados à comunicação e à educação de alguma maneira, e são pessoas do bem querendo fazer o bem. E aí eu e o Nascimento, como coordenadores do The Masters, nós chegamos a um ponto de falar, puxa, o que nós vamos fazer de entrega para a sociedade, para o mercado?
Porque ideias e assédios a gente sofreu vários, né? Mas, puxa, o que a gente vai fazer de uma forma estruturada? Nós criamos, Erivelto, um curso de pós-graduação na PUC Paraná, onde a gente fala de liderança de transformação digital, transformação de negócios, né? E quem são os professores, Thaís? São os masters, os mais acadêmicos do grupo. Nós criamos o Entre Drones e Dinossauros com 19 capítulos que são olhares diferentes sobre um conceito de gestão ambidestra, que evoluímos para um futuro um pouco mais distante através das mega tendências, com 20 novos capítulos com outros autores, todos membros desse grupo, né? E a gente deve fechar uma trilogia no ano que vem com um terceiro exemplar, um terceiro volume, que ainda não fazemos ideia de como vai ser o próximo passo, né? Então a gente começou despretensioso. A gente pode fazer uma provocação, né? A gente acabou de falar sobre o evento onde o CEO da NVIDIA foi o principal speaker, tá rodando agora, daqui a pouco, o NRF. Talvez a gente faça uma viagem para esses mega eventos para trazer um olhar, né, de cada participante. Só falta a passagem. Vamos lá, fazer expedição de Masters para CES ou para o NRF ou qualquer outra, o RDC. Agora eu quero te fazer uma provocação. Summit, né, de Portugal. Eu quero te fazer uma provocação. Eu quero convidá-los, já que vocês ancoraram esses episódios nossos, participaram da nossa primeira edição, para vocês já fazerem parte da terceira edição e fazer parte dessa aventura, né? Mas antes da gente sair para essa aventura, Erivelto, você que participou da nossa primeira edição, como que foi participar do Drones 1 e o seu capítulo? Então, eu acho que o meu capítulo foi um capítulo escrito muito atual para o momento que a gente vive, né? Que eu falo sobre inteligência negra, que na verdade é uma brincadeira com inteligência artificial que estava começando a surgir ali em 2021, 2022, e eu usei a questão inteligência negra, que é exatamente uma forma que as empresas hoje precisam ser mais diversas, mais inclusivas em suas contratações. Então, como que as empresas fazem para buscar inteligência negra para cumprir, eu não diria cotas, mas para cumprir até uma responsabilidade social. Nós temos nesse livro falando muito sobre ESG, né? Eu acho que essa questão é o social do ESG, não o social para atender a questão financeira, a questão econômica, mas sim a questão humana. Nós somos um planeta hoje, um país hoje com 56% de população negra, e nós temos aí muito poucos negros participando, principalmente de cargos de gestão de empresa. Então, o meu artigo ele trata mais ou menos nesse sentido, e eu acho que foi uma experiência boa, porque tinha a ver também com a minha dissertação de mestrado. Eu continuei essa questão, e é um assunto que a gente tem visto aí muito em evidência. Uma falinha rápida sobre a sua tese de mestrado, já que você falou a respeito dela. Ela trata da presença de entrevistados negros no principal telejornal do Brasil. É isso? Exatamente. Eu fiz um levantamento bem exaustivo. Eu pesquisei o Jornal Nacional durante 6 meses e fiz uma contagem dos entrevistados e depois o percentual, sem a gente perder muito tempo. Nesses 6 meses de jornal, entre os entrevistados, entre pardos e negros, o percentual de entrevistados foi de 14%. Quer dizer, num país que tem 56% da população. Então, esse número, inclusive, depois eu mandei para o próprio William Bonner. Ele disse que a própria Rede Globo sente hoje a necessidade de incluir mais negros em todas as etapas, não só da produção, mas também no trabalho da empresa e também na exibição de produtos. Então, acho que foi uma provocação, como você gosta de usar esse termo, acho que foi uma provocação interessante, e a gente espera que isso continue reverberando. Muito bem. Thaís, e o seu capítulo? Fala um pouquinho para nós como foi. O meu capítulo, ele falou sobre a questão da exposição que a gente tem hoje, né? Às vezes as pessoas, mesmo não sendo da área da comunicação, se sentem obrigadas a se expor em redes, dentro das empresas, e esse nem sempre é um lugar tão tranquilo e tão confortável. Mas o que eu trouxe no capítulo é possível, sim, você de uma maneira saudável e fazendo a gestão da sua comunicação, você encontrar esse lugar de mais conforto e ter o seu espaço de fala. A partir do quê? De um olhar criterioso
para o que você vai falar, quando você vai falar, em que momentos você pode entrar. Porque quando você começa a falar sobre tudo, que é uma moda que existe hoje em rede social, né? Todo mundo é técnico de tudo. Especialista, doutor. Sabe Então, como que eu chamo? Estamos na era da gurulândia. exatamente, né? A guru para tudo, receita para tudo. Então, toma cuidado, né? Então, eu abordo exatamente essa questão. Quando você vai para o lado da hiperexposição, há um grande risco de você adoecer mentalmente e fisicamente. Isso é um fato. Não só agora com rede social. Isso existe desde a época em que a gente recebia crítica através de carta e de e-mail, né? Na televisão, trabalhando com televisão. E além dessa questão de você ter que olhar para o teu lado psicológico, mental, de como você está, você tem que entender que status e fama são espaços delicados em que o ser humano nem sempre se sente confortável, não é para todo mundo, mas há um equilíbrio muito importante e muito interessante aí, você consegue fazer isso. Quem fala é quem fez uma carreira sendo introvertida e sendo exposta, mas sim, eu preciso dos meus momentos de silêncio, eu preciso dos meus momentos de não estar exposta e eu faço a gestão do que eu comunico. Então isso é possível, foi sobre isso o meu primeiro capítulo dentro do projeto do The Masters. E a gente fica feliz, né? Porque, olha, foi desafiador trazer ela para esse projeto. Valeu muito a ficou pena. muito bom. Legal. Né? E traz um olhar de maturidade. E como os outros capítulos, né? O capítulo de vocês dois provocam e criam algumas saliências que a gente precisa se questionar. Né? Na questão da inclusão, na questão da exposição e uma série de outros que a gente tem em cada capítulo ali. Mas agora, falando do Drones e Dinossauros 2, eu quero perguntar para vocês dois, Thaís, Erivelton, como foi em primeira mão navegar ao longo de 20 capítulos nessa entrevista, nesse bate-papo com cada um dos autores do segundo livro? Você sabe que eu encaro entrevistas, às vezes não parece que eu estou entrevistando, na minha cabeça eu estou conversando, como a gente estava falando, conversando. E a partir disso eu consigo entender o que serve para mim, o que não serve para mim dessa história que a pessoa está trazendo. Isso que é legal, né? Você sair da sua bolha, conversar com diferentes experiências. Então, respondendo rapidamente, foi um prazer. Que bom que eu pude estar aqui e obrigada pelo convite. Microaulas, né? Microaulas. Eu acho que jornalista, né, gosta de saber antes e saber mais, né? Então, ter feito essas entrevistas para a gente, além de ter ficado sabendo antes o conteúdo de todos os capítulos, a gente também pôde avançar um pouquinho em cada capítulo, né? Aquela questão, a pessoa escreve ali 5, 6 páginas, mas ela tem mais conteúdo. Então, essas entrevistas que nós temos aí na nossa loja .themasters.com.br, depois também você pode vê-las no YouTube. Qual é o site do YouTube? Vai estar no QR Code, né? No canal do The Masters. www. Mas essas entrevistas vão estar no QR Code pelo YouTube. Se você já está nos ouvindo, nos assistindo, você está no YouTube, está no Spotify, está no Deezer, em todas as plataformas de podcast. Então, o fato da gente ter nessas entrevistas, elas têm um pouquinho mais do que está no livro. Então, eu acho que é o mais interessante dessa questão de ser jornalista. Olha, quando vocês quiserem encerrar, porque a gente já está com 20 minutos, não é porque vocês são donos do The Masters, vocês podem ir com a entrevista de meia hora. Mas enfim, se vocês quiserem continuar tocando, a gente segue. Eu vou fazer uma proposta aqui, a gente fazer um podcast interminável, daquele de 6 horas, né? Fazer uma rodada aqui, a gente trazer pessoas nesse mesão e compartilhar conhecimento. Maratona do The Drones, faça para o próximo livro. Você sabe que no lançamento do meu livro Mundo 6.0, que vocês participaram também, fiquei muito honrado, a gente fez uma live com 10 horas, talvez eu não sei se eu não entro no Guinness. Tá? Uma live com 10 horas e 57 minutos de conteúdo ininterrupto. Muito o Erivelton foi um dos âncoras, né? Também. Muito bem, que legal, gente. Mas olha, então, aí, para você, tem muito conteúdo de qualidade chegando. Só você querer assistir, querer se inteirar, ok? Além da leitura, você pode assistir aos nossos pequenos podcasts, porque depois dessa live de 10 horas eu vou falar um pequeno podcast. Não é, gente? Obrigada, viu, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, nos acesse, certo, Conte? Certo. loja.themasters.com.br, você encontra o livro que já está em pré-venda. Se você é de Curitiba, se você está em Curitiba ou se você vem para Curitiba no dia 20 de fevereiro,
será muito bem-vindo para o nosso evento de lançamento, né? Em breve a gente vai começar uma divulgação nas redes sociais. E para você que comprar antecipadamente, além de receber o episódio, o exemplar, ou na sua casa, ou poder retirá-lo numa área especial no dia do evento, tem outras surpresinhas, outros benefícios a mais para quem se antecipar e, de novo, quem chega primeiro bebe água limpa, Isso, né? é isso aí. Esse é um projeto que visitou, entregou e circulou em diferentes esferas. A gente fez entregas importantes para gestores de empresas, para gestores da esfera pública, para as academias, para as escolas, para as faculdades, e que, dentro dessa premissa de querer contribuir um pouquinho da experiência de cada um para o mercado, para a sociedade, e a gente conseguiu espalhar o primeiro volume tão bem, a gente pretende fazer o mesmo exercício com o segundo. Espero que você, que de repente já é um leitor do livro, que está acessando esse podcast pelo QR Code, nessa multiplataforma, você possa ser impactado por essa obra e tomar pequenas decisões ou pequenas influências em suas decisões que façam a diferença a ponto de construir um mundo melhor, né? Boa. Legal. Isso aí. Muito bem. Obrigado, Thaís. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Conte. Obrigado, Erivelto, né? Que vocês vão ver lá no The Masters como vocês nunca viram, imagino. E foi um prazer estar com vocês. Prazer, amigo. E a gente se vê. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Até. Tchau, tchau.